Hoje é dia 8/10/2020, são 14 horas e 47 minutos na cidade de Franca. Nós vamos iniciar a leitura de uma obra denominada Perseverança, um romance espiritual, escrito por Shirley, o espírito, e psicografia de Edson Flauzino Sene. Página 1. Era tarde e o sol já declinava no horizonte aos fundos da residência do jovem Giuseppe Restart. Com seus 18 janeiros, ele se encontrava meditando à beira de pequeno caramanchão. Às vezes, Giuseppe passava por um estado alterado de consciência, desdobrando-se em espírito e se vendo na forma de um homem zarrão bruto, com fisionomia rústica, e para seu pesar, naquela oportunidade, cometia atos ilegais e imorais. Tal revelação muito o torturava. Tais visões o atormentavam com regularidade, e não as controlando, chega a sofrer ataques epiléticos, seguidos de desmaios. Então ele se recolhe à confiança em Deus, que sempre o avigora em promessas de melhoras. Os familiares de Giuseppe o tinham por sonhador, sonâmbulo, anormal e desequilibrado, filho de pais orgulhosos e ricos, os quais se sentiam violentados com a rotina do rapaz. Eles tinham vergonha de Giuseppe. Grandes posses materiais garantiam a estabilidade financeira de sua família, bem como dava ao Giuseppe a oportunidade de penetrar no infinito de si próprio e apreciar aquilo que a sua mente abarcava sem prejuízos à própria sobrevivência. O pôr do sol sempre o convidava à psiconáutica. Não obstante o seu temperamento estabilizado e atitudes acauteladas, serenas, entre os familiares era ridicularizado e chamado folgado. Giuseppe, apesar de ajuizado, sereno, paciente, não encontrava as palavras para se explicar aos seus comensais em relação ao tempo empregado nestas introspecções e os benefícios que dela obtinha, se limitando na informação de que precisava rever o que fez de errado em outros tempos e que também deveria encontrar os meios de se redimir. O sol se punha devagarinho, abençoando com seus últimos raios luminosos as serras, os montes, apresentando as belezas celestiais aos que têm olhos de ver, quando então surge no zimbório o argênteo brilho lunar. Giuseppe Restart assiste deslumbrado ao movimento celestial, embalado pela sinfonia das aves, anuros, cigarras e grilos, que homenageiam em louvores incontidos a sublimidade do Criador. Até que, meiga jovem,
em suas 15 primaveras, lhe toca gentilmente os ombros. É a sua querida irmã Diná, que compreende e aceita a perspectiva de vida de Giuseppe. Docemente ela lhe dirige a palavra. O céu está lindo, mano. E parece que você, percebendo a ocasião, iniciou mais cedo na sua peregrinação pelas estrelas. Está tomando conta do mercado Faça Você Mesmo no Brasil. Comovido, Giuseppe desvia os olhos lacrimosos da abóbada celeste e, fitando a interlocutora, ele comenta: Mana, note a beleza do firmamento, as estrelas viajam, quais anjos de luz a rasgarem o céu, anunciando o amor entre os homens, distribuindo o sentimento de fraternidade entre os povos, sem limites geográficos, títulos, posses materiais, raças, castas e cores. Eles, os anjos, buscam renovar conceitos de vida, quais os de se ver criminosos e perversos como doentes da alma. Entusiasmado com a sua tese, Giuseppe, com uma das mãos, retribuiu o leve toque no ombro da irmã e com a outra aponta para certo sítio na cúpula celeste, dizendo: observe, mana, preste atenção, e você conseguirá ver. Página 2. Envolta na beleza, na grandeza de alma de Giuseppe, ela olha, mas não alcança tal deslumbre. No entanto, ele insiste: ali está, Diná. Pudesse eu te emprestar meus olhos, mas estou certo de que um dia você também verá. Diná compreende a emoção do irmão e percebe que ele poderá até desfalecer. Então ela tenta harmonizar as emoções dele, arriscando interpretar-lhe os gestos e sinais. Mais que um irmão, Giuseppe é um bom amigo, que ao pôr do sol costumeiramente se despede do chão da terra e viaja rumo às estrelas, o que causa em Diná antecipadas lágrimas de saudades. As palavras de Giuseppe são poemas na alma, ocasionando a expectativa de reencontro breve, revelador e misterioso. Ela chora ao vê-lo prestes a partir para um tempo e distância conhecidos somente dele mesmo, e quem sabe de algum poeta em comunhão com a sua musa inspiradora. Ansiosa, ela sempre aguarda esses reencontros, onde a releitura da vida e o entusiasmo muito a beneficia. Giuseppe sempre soube retribuir toda a ira a ele endereçada com muito amor. Ele sorri da adversidade, tem com ele a paz e a distribui fartamente. Ele sempre ajuda a quem o permite. Quando ofendido, ele releva as mágoas e perdoa com ligeireza. É como se Giuseppe tivesse o céu dentro de si e o oferecesse no que há de melhor, ou seja, na sua vivência no bem, na sua vivência do bem. Giuseppe era todo coração, transparente e autêntico amor a caminho do outro, sem ambições, orgulho, fazendo a outrem o que deseja para si próprio, vivendo o bem e a simplicidade. Ele
falava do amigo e mestre Jesus com intimidade e em todas as oportunidades louvava-lhe o nome e a memória, dizendo que a vida do Cristo é a maior história de amor que o mundo conheceu. Entretidos, Giuseppe e Dinah não percebem a aproximação do irmão mais velho, Sarvin, que se intromete no assunto em tom de zombaria. Então, sonhador, como lhe parece o céu hoje? Parece que viu outra figura celestial? Quem sabe não será a chegada do Salvador, retornando do céu para arrebatar os crentes. O primogênito da casa não perdia ocasião para provocar Giuseppe. Perseguia-o sempre a tal ponto de induzir-lhe vertigens. Somente com a sua aproximação, Sarvin, sabedor disto, implica-lhe o quanto pode, até que Giuseppe desfaleça. E, ato contínuo, Sarvin comunica o ocorrido aos genitores em tom de enfado. Dinah inutilmente interfere nos acontecimentos. Enquanto Giuseppe permanece ao solo em contrações musculares involuntárias, impiedosamente o irmão mais velho ainda completa. Lugar de doido é no asilo. O primogênito indolentemente sai da varanda, abandonando Giuseppe ao solo, enquanto a jovem tenta reerguê-lo. Dinah observa impotente o sensível irmão de peito ofegante, garganta seca, coração apertado e olhos brilhantes, a verterem lágrimas quentes, quais límpidos e misteriosos cristais, rolando pelas faces, espelhando o que estagia no imo d'alma e na vida ao redor. Dinah, impotente para retribuir as belas e oportunas palavras que ouviu do irmão, ela simplesmente acompanha aquele anjo a abrir as asas da alma e buscar refúgio em algum recanto dos bem-aventurados. Giuseppe, com a consciência expandida pelo desdobramento do corpo, tinha as informações das razões que moviam aquela aversão por parte de Sarvin, bem como da irmã de sua mãe, tia Norma, que ocasionalmente aparece por ali em visita. Tratava-se de compromissos anteriores, onde os feriu gravemente na alma, e por isto Giuseppe teria que superar estas antipatias na presente encarnação, recuperando laços afetivos por ele voluntariamente rompidos. As lamúrias de Sarvin sempre chegam aos ouvidos de Norma, a tia, reforçando sua animosidade para com o rapaz. Instantes após, outros fraternos se reúnem em torno daquele corpo abatido, qual espólio de guerra, um troféu à impiedade. Quadro piedoso é observado pelos presentes, vês que convulsões, gemidos e um princípio de estado cataléptico manifestam-se no corpo do rapaz, espasmos contínuos e um processo de paralisação fisiológica até prostrar-se inerte. Se o médico fizesse um check-up em moldes populares, atestaria a morte daquele indivíduo por falência cardíaca e respiratória. Grave lição de vida poderia ser auferida aos observadores deste quadro pelas tantas vezes em que Giuseppe foi humilhado em decorrência
do seu estado de saúde e cuja calma e autocontrole se mantinham diante. Vamos lá. Grave lição de vida poderia ser auferida aos observadores deste quadro pelas tantas vezes em que Giuseppe foi humilhado em decorrência do seu estado de saúde e cuja calma e autocontrole se mantinham diante do cinismo e da impiedade dos seus algozes, os próprios domésticos. Giuseppe nunca se incomodou com as gratuitas zombarias a ele dirigidas por familiares em relação ao seu estado de saúde. Ele as atribui ou retribui com perdão, autocontrole, serenidade, sublimação. Às vezes, sem as janelas da alma, ou sem as janelas da compreensão da alma, se Giuseppe nunca se incomodou com as gratuitas zombarias a ele dirigidas por familiares em relação ao seu estado de saúde. Ele as retribui com perdão, autocontrole, serenidade e sublimação. Às vezes, sem as janelas da compreensão da alma, se fica sem entender por quem os sinos celestes dobram, entusiasticamente homenageando os verdadeiros e desconhecidos heróis, almas despertas, perseverantes, que percebem gratamente a solidariedade a verter dos céus em seu socorro, o calor fraternal, as doces vozes que em uníssono louvam a misericórdia divina que a todos restitui a possibilidade de se reabilitar junto à própria consciência, às situações em que se equivocou e aos corações a quem feriu. Ainda são desconhecidas essas lições para aqueles que rastejam nos primórdios evolutivos, mas cujo esforço de si próprios, sob os auspícios da perene, irreprimível e brutal evolução, irão compreender a solidariedade universal e a infinita misericórdia divina. São os aflitos e desorientados de todos os tempos que, tendo clamado por piedade, ao se lembrarem do passado execrável, onde desmereceram a mão alheia, e mesmo assim são socorridos pela solidariedade fraternal que carreia toda a criação divina, são os irmãos de vanguarda e prepostos do amor cósmico a atenderem aos incipientes da estrada da perfeição. É a lei da vida a exigir reparação e retribuição, carreando esforços para que cada qual possa se exercitar no amor incondicional, restituindo a outrem as bênçãos e benesses que lhe foram auferidas por predecessores que deixaram diretrizes de luz enquanto caminham. São as sombras do passado que se tem a enfrentar. A semelhança da fênix, estas sombras ressurgem, incidem e insistem em se materializar ante os olhos extasiados da alma penitente, junto à roda do karma. De um lado está o olhar de rendição e esperança do coração contrito e arrependido. De outro lado, a presença severa e devoradora dos desafetos e vítimas desses crimes e enganos dos arrependidos. É a evolução anímica, ofertando reparação, e o
perdão. O algoz é beneficiado pela graça divina, muitas das vezes, pelo perdão dos ofendidos, o que o inspira a também se permitir e a outrem que a vida siga adiante, em paz, em segurança. Compreende que os conflitos e remorsos inúteis apenas paralisam esforços. Ninguém se esquece da experiência e do fato ocorrido, uma vez que a memória deve trabalhar na construção do ser e não na escravidão pela culpa a um passado de equívocos, assim permitindo que uma época nova e bem-aventurada se instale e floresça no coração das almas evolvidas. Arrepender-se e trabalhar na reparação é a lei, é o lema de todos os despertos para a estrada da perfeição. Saber onde errou nesta caminhada para não se cristalizar em enganos e seguir adiante em trabalhos abençoados pelo amor. As almas têm mistérios que estamos longe de desvendar. Estagiamos por milênios em sítios evolucionários, dormindo no mineral, sonhando no vegetal, se agitando no animal e até o despertar consciente em a humanidade. Rememorar o que somos é a retrospectiva do progresso alcançado. Não há um monstro desconhecido a ser trancafiado pela vergonha no porão da memória. Monstro alimentado pela culpa, monstro do qual desesperadamente se aventura a escapar. É o passado que nos permitiu exercitar as faculdades da alma. É o passado que nos proporcionou riscos e também nos proporcionou seguir adiante dentre as adversidades, aportando ao momento presente, com valores novos e a consciência desperta. Afinal, não há o porquê se envergonhar, se omitir ou se fugir da lembrança das épocas de ignorância. Afinal, tudo foi útil na construção do nosso caráter e lucidez. Página 5. Há um esforço caudaloso por parte de todos os caravaneiros da cidadania cósmica em retribuir gratamente ao milagre da vida, ofertando às novas gerações esta nossa vivência, atestando as experiências que lograram a nossa compreensão do amar sem exigências, sem aguardar retribuição ou pressa. Afinal, a imortalidade é dádiva de todos, atrelada à lei do progresso. Esta ciência anímica é um tribunal às avessas dos moldes estabelecidos pela jus do chão da terra, que liberta o vivente quando se arrepende e se esforça por reparar danos, restando os laços afetivos rompidos por decisão própria em momentos de infância espiritual. O mal deve ser extirpado, certamente. Não puni-lo causa revolta e ainda o mantém. A justiça divina não se recolhe à incapacidade, uma vez que o aprendizado espiritual
na escola do Evangelho e ação da lei do karma, através dos tempos, se encarregam desta mudança de pensamento e de posturas diante da vida. Leis naturais e eternas e universais estão a reger os destinos dos filhos e seres do Criador. O homem é obreiro de sua própria libertação e os obstáculos acumulados em seu caminho são os meios de obrigá-lo a sair da indiferença e se utilizar de suas forças latentes. Orgulhosamente, presumir saber o que não se sabe é tão prejudicial quanto ignorar o conhecimento das verdades que proporcionam o bem, glorioso progresso e o caminho da felicidade. A sabedoria é ter consciência da própria ignorância, ter a mente sempre aberta para as lições da vida. A lei natural fornece o direito natural, decorrente do cumprimento de deveres, a reger todo o cosmos, seres e espíritos deste universo infinito. A lei natural é o paradigma a inspirar legisladores humanos como bússola superior. A lei natural é a regra suprema da legislação. A lei natural é a Philosophiae perennis, com 2 N's, a nortear as legislações humanas. A verdadeira felicidade consiste na paz de consciência decorrente do cumprimento das obrigações. E a verdadeira riqueza está em não se iludir com tantas necessidades. A benesse do amor se autolocupleta e tem preço da doação incondicional. Quanto mais se doa, mais se tem, apesar das eventuais ingratidões dos beneficiados. Página 6. Lei natural é a lei de justiça, lei do karma, embalando retornos à vida física e também a lei nos estados de erraticidade. Lei a tratar desigualmente situações desiguais, caso a caso, completando o serviço de iluminação que conselhos e pregações ilustradas nas vidas nobres não alcançaram. A reencarnação permite a recapitulação de lições indevidamente aproveitadas na construção do ser. Lei natural é lei que permite parecer. Lei natural é lei que permite padecer injusta lesão causada a outrem. Lei a infligir a dor como efeito de atentados à lei universal e imutável do amor, visando reparação e progresso. Lei natural é lei que traz a pena corretiva e utilitária e não como mero castigo. Lei natural. Leis que produzem o bem e o progresso. Lei natural. Princípios de comando moral que prescrevem a conduta correta a todas as criaturas. Lei natural. Leis inscritas na consciência.
ideal comum de justiça e progresso em todas as criaturas. É perceptível ordenamento legal. É bússola superior que deve nortear as legislações humanas aos diversos planos da vida cósmica, apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que o habitam. Instantes de expectação aos olhos humanos circunstantes, mas toda uma era profética ao viajante do infinito. Assim permanece o clima naquele terraço adornado por belas e multicores trepadeiras. Minutos no tic-tac do mecanismo do relógio, viagem atemporal e esclarecedora no caminho da alma. Giuseppe é envolto por uma força superior que o leva a tempo e lugar geograficamente desconhecidos, viagem rápida, onde ele é agitado como um vento a romper quaisquer obstáculos, eis que ele surge à frente. Matas, águas, montes, serras, lustros e séculos são vencidos em instantes. Ele se vê em lugar ignoto e perante pessoas que não conhece. Ele revolve a memória e nestas diligências não havia lembrança desses cenários ou pessoas. Expectante, nada toca e se limita a observar as miríades, os costumes e o desenrolar dos acontecimentos que são muito diferentes do que está acostumado. Giuseppe, página 7, se vê na figura de um homem maduro, cabelos brancos, envolto em respeitosos trajes à moda romana, fisionomia severa, tez marcada pelo tempo, porte alto e travestido à época a que fora levado por aquela força estranha. Indumentário e porte físico que contrastam em muito com a sua atual aparência, jovem e delicada. A mesmaragem que leva Giuseppe também o traz daquele êxtase sem prévio aviso para ir ou voltar e tudo termina. Giuseppe sem informações satisfatórias quanto ao ocorrido e menos ainda como ele poderia descrever estas incursões